Formações geológicas preservadas e natureza exuberante. Região formada por 8 municípios, por onde passa o rio Corumbataí, pode se tornar o primeiro geoparque do estado de São Paulo. A Unesp lidera os estudos para a implantação do Geoparque, que além da preservação ambiental, deve promover o turismo sustentável e a geração de renda a partir da história e da cultura da região. O professor do Departamento de Comunicação da Unesp em Bauru, Francisco Belda, vem hoje ao estúdio. Ele traz informações sobre o projeto Credibilidade, uma proposta para facilitar a identificação de conteúdos confiáveis na internet. O Unesp Notícias desta terça-feira, 19 de setembro, está no ar. Boa noite. Aliar conservação ambiental com preservação do patrimônio histórico, a educação, o turismo natural e o desenvolvimento sustentável é o que pretendem os idealizadores do primeiro Geoparque do estado de São Paulo, na bacia do rio Corumbataí. Baseados em estudos feitos por pesquisadores da Unesp em Rio Claro, eles pleiteiam a conquista do selo junto à Unesco, a criadora desse conceito. A nossa equipe visitou a região de Rio Claro para conhecer esses estudos e ver de perto como essa conquista vai beneficiar os municípios envolvidos. Você fica agora com a primeira reportagem da série Geoparque Corumbataí. Esses paredões explorados pela mineração em Rio Claro escondem números gigantescos. Segundo estimativas do Instituto de Pesquisas Tecnológicas, as reservas de argila usada na fabricação de pisos e azulejos de cerâmica passam de 300 milhões de toneladas. Já as de calcário, utilizado como corretivo de solo na agricultura, beiram 4 milhões de toneladas. Mais que o aspecto econômico, paredões como esse têm uma importância fundamental para a geologia. Eles guardam segredos da evolução da Terra, que fascinam o professor Alexandre, diretor do Instituto de Geociências e Ciências Exatas da Unesp. Cada camada de rochas conta uma parte da história humana. Na mais baixa, por exemplo, chamada Formação Irati, além do calcário, já foram encontradas dezenas de fósseis, entre eles o de um réptil chamado Mesosaurus. Ele ocorre em várias partes, né, daqui do Brasil e lá da África, testemunhando que um dia essas massas continentais, hoje separadas, estiveram juntas. E no passado, né, os primeiros habitantes aqui da região, né, os primeiros homens, hominídeos que estiveram aqui, utilizavam de parte dessas rochas da camada de baixo, que é um sílex, para a confecção de ferramentas. Então tem pontas de flecha, tem machadinhas, tal, que constitui também os sítios arqueológicos aqui da região. Até a exploração do petróleo no Brasil ecoa nos paredões da região de Rio Claro. O óleo preto que escorre desse fragmento de rocha é um testemunho disso. Nessas camadas aqui da formação Irati, tem essas argilas pretas que são as rochas geradoras do petróleo. Esse petróleo então tem ocorrência aqui na área que justificou as primeiras pesquisas, né, da Petrobras aqui, em épocas passadas, né? Fizeram 2 poços aqui para estudar tudo isso. Esse petróleo, ele em si não é comercial, é uma ocorrência, mas ele testemunha que existiram condições favoráveis para a geração do petróleo. Essas argilas pretas, que são os folhelhos, no Paraná, existe um processo da Petrobras chamado PetroSix, que produz o petróleo diretamente desse folhedo. É baseado nesses estudos de pesquisadores da Unesp que o Consórcio Intermunicipal das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, o PCJ, pleiteia junto à Unesco a implantação do Geoparque Corumbataí. O conceito é novo e surgiu no início dos anos 2000. Atualmente só existe um no Brasil, o de Araripe, no Ceará. Criado há 9 anos, ele foi o primeiro em toda a América a ser reconhecido pela Unesco. O Geoparque Corumbataí vai se espalhar por 8 municípios por onde passa o rio: Analândia, Corumbataí, Itirapina, Rio Claro, Santa Gertrudes, Ipeúna, Charqueada e Piracicaba.
A existência de registros do patrimônio geológico é uma das condições para a proposição de um geoparque, mas não é a única. Tem o conceito de geoparque, que é uma unidade regional, que ela agrega vários geossítios, vários pontos, né, que se interligam por diversos fatores, né, desde os geológicos até outros não geológicos, ambientais, históricos, culturais, que se agregam nessa região. Então, aqui nós temos uma proposta de agregar vários geossítios na região, uma unidade que a gente está denominando a Bacia do Rio Corumbataí. Em Rio Claro, um dos geossítios previstos é um parque geológico, que será criado no distrito de Assistência, em parceria com uma mineradora. No local, haverá um paredão de rochas como este, mas totalmente preservado e aberto para a visitação e para o desenvolvimento de programas educacionais. A ideia do Parque Geológico é preservar uma parede dessa, permitir uma visitação segura e, ao mesmo tempo, mostrar para as pessoas que a ocupação aqui da região tem muito a ver com a base geológica, né? Desde os primórdios até hoje. Por que nós temos cerâmicas aqui, temos calcários aqui e não temos, por exemplo, São Carlos, Araraquara, que é uma outra realidade geológica. Então, para as pessoas também valorizarem a história natural e a história presente de cada um deles, né? A gente preservando, protegendo essa área num parque, vai ser uma atividade específica para pesquisa, para visitação, para educação ambiental, né, de diversas coisas. E esse parque geológico ele pode agregar outras coisas, como, por exemplo, os artefatos líticos, que contam um pouco da história, da arqueologia da região. Os artefatos líticos garimpados na região fazem parte do acervo do Museu de Paleontologia e Estratigrafia da Unesp em Rio Claro. Todo o material geológico, paleontológico e arqueológico descoberto em pesquisas da universidade estão expostos aqui. Alguns objetos também foram doados por pesquisadores de fora. Em uma sala ao lado, mais raridades. Estas amostras compõem o patrimônio de outro museu, o de Minerais e Rochas. Ele leva o nome de Heinz Ebert, professor alemão que lecionou na Unesp e que iniciou a catalogação. São mais de 30.000 amostras das mais diferentes regiões geológicas e geográficas do país. Com a implantação do Geoparque, a ideia é que os dois museus recebam cada vez mais visitantes em busca do conhecimento sobre a história do homem. O museu ele vai agregar aí a questão do Geoparque, né? Então ele seria um ponto a mais de visitação para quem vem aqui para a região do Geoparque, assim como tendo maior número de visitantes, o museu tem mais condições de se desenvolver mais, de se manter, né? Não tem custo para a visitação, mas tendo uma procura, né? Tendo interesse, a universidade com certeza vai investir em manter essa qualidade desse museu que é belíssimo. O processo de criação do Geoparque Corumbataí ainda tem um longo caminho. Por envolver 8 municípios, são necessários projetos voltados ao turismo sustentável. Quando implantado, o Geoparque trará benefícios incalculáveis. Além do acesso da população a esse conhecimento, o Geoparque vai contribuir com a preservação da natureza e a geração de renda pelo turismo. Potenciais que a gente exibe nos 2 próximos episódios da série. A Unesco já deu o primeiro parecer positivo para a implantação do Geoparque, mas novos documentos que comprovam a relevância geológica, histórica, econômica e ambiental dessa região serão enviados à entidade nos próximos meses. Amanhã você vai conhecer um dos cartões postais de Rio Claro, o Horto Florestal, que deve integrar o Geoparque Corumbataí. Hora de saber como fica o tempo para os próximos dias. Confira as informações do IPMET e do CPTEC no mapa.
A massa de ar seco continua mantendo o tempo estável com predomínio de sol e sem chuva no estado de São Paulo, exceto na faixa leste, que segue com nebulosidade e previsão de pancadas fracas por conta da passagem da frente fria pelo Oceano Atlântico. Em Bauru, as temperaturas continuam elevadas e a umidade do ar baixa, principalmente no período da tarde. Neste momento, são registrados ventos de 8 km por hora. Hoje, os termômetros marcaram mínima de 17 e máxima de 32 graus. Amanhã, a mínima prevista é de 18 e a máxima de 33 graus. A gente vai agora para o intervalo bem rápido e na volta você confere um projeto que tem o objetivo de ajudar quem acessa a internet em busca de informações confiáveis. A Unesp é uma das parceiras. Você vai saber qual é essa proposta já já. Fique ligado! Voltamos para falar de um assunto que quem navega na internet sabe bem. Tem sido cada vez mais difícil diferenciar notícias de informações falsas na rede. Pensando nisso, um grupo de jornalistas, pesquisadores e veículos de comunicação brasileiros se uniram para criar um selo de credibilidade para o jornalismo. E a Unesp está nessa parceria. Quem nos dá mais detalhes é o professor do Departamento de Comunicação da Unesp em Bauru, Francisco Belda. Professor, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço o convite. Professor, o projeto Credibilidade que está sendo desenvolvido aqui no Brasil, ele é um braço, a gente pode dizer assim, né, de um movimento muito maior que começou lá nos Estados Unidos. Como que é essa iniciativa? Sim, nós criamos o projeto Credibilidade como o capítulo brasileiro do Trust Project. O Trust Project, ele foi criado pela Universidade de Santa Clara, nos Estados Unidos, na Califórnia, através do seu Centro de Ética Aplicada, uma iniciativa de pesquisadores dessa universidade, com um patrocínio do Google, empresa de tecnologia, e também do Craig Newmark, que tem um fundo de investimento para trabalhos de qualificação em jornalismo. Esse trabalho vem sendo desenvolvido internacionalmente, não só nos Estados Unidos, mas também na Europa, e envolve dezenas de veículos, entre eles os principais jornais do planeta. A professora Ângela Pimenta, uma colega nossa, que é presidente do Instituto de Desenvolvimento do Jornalismo, o PROJOR, travou contato com esse grupo norte-americano durante um congresso da Associação de Notícias de Internet em Los Angeles há cerca de 3 anos, e a partir daí se estabeleceu a iniciativa de criar um capítulo brasileiro do Trust Project, e esse capítulo é liderado por mim e pela Ângela, eu representando o programa de pós-graduação em mídia e tecnologia da Unesp, aqui em Bauru, e a Ângela como presidente do PROJOR. Esse trabalho também envolve um consórcio de veículos jornalísticos do Brasil, envolvendo não apenas jornais, mas também agências dedicadas à checagem de fatos, revistas e a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a ABRAGE. Então isso é uma espécie de coalizão de pesquisadores, jornalistas, veículos de comunicação interessados em distinguir o jornalismo profissional feito com qualidade, preocupação em apuração, edição, reportagem checada, desse monte de informação imprecisa, incerta, de qualidade extremamente duvidosa que cada vez mais circula na internet. E como que vocês trabalham? É uma identificação dessas notícias, desses veículos? Como que funciona todo o mecanismo do projeto? Existe primeiro um entendimento sobre os diferentes fenômenos de comunicação que são normalmente designados pela expressão notícias falsas ou fake news em inglês. Mas, na verdade, essas notícias não são necessariamente falsas. Muitas vezes são fraudulentas, são forjadas, são descontextualizadas, são fragmentos de informação
que, uma vez disseminados, não só em sites pseudo-noticiosos, mas também, muitas vezes, através de aplicativos de comunicação instantânea, de mensagem, circula em grupo de família, circula um vai na passando mesa para o outro. Exatamente. E as pessoas acabam perdendo um pouco a referência de quais são as fontes daquela informação, como essa informação foi apurada, até que ponto ela é confiável. Então, esse entendimento passa por uma série de trabalhos que são prévios ao nosso projeto e que se dedicam a classificar os diferentes tipos de notícias falsas, vamos chamar assim. Mas o nosso projeto, o projeto Credibilidade, ele tem um interesse mais específico na compreensão dos atributos que caracterizam um jornalismo de qualidade. Nós nos dedicamos mais a identificar os indicadores de credibilidade jornalística do que propriamente a rotular uma notícia como falsa ou fraudulenta. Existem softwares, algoritmos, iniciativas, muitas vezes lideradas pelas próprias empresas de tecnologia, que procuram coibir, em alguns casos até banir, essas notícias falsas da rede. Mas mais do que isso, nós procuramos identificar quais são as características que um veículo noticioso deve ter e quais são os procedimentos de apuração que esses veículos devem seguir para ter um jornalismo cada vez mais qualificado sendo praticado no Brasil. Nesse sentido, nós identificamos 8 atributos principais dentro de uma lista de mais de 40 e procuramos fazer um trabalho conjunto com os veículos no sentido de não apenas adotar esses atributos como prática nas redações, mas também expressá-los de modo que o leitor possa identificar por meio de algumas marcações, muitas vezes explícitas na matéria, que aquela informação foi devidamente checada, apurada, que aquele veículo é comprometido com um código de ética e assim por diante. É um fortalecimento das bases do jornalismo, é quase um selo mesmo, atestando que aquele veículo é um veículo que trabalha com uma informação apurada, checada. Exatamente. Nós procuramos chamar de um protocolo a ser seguido. Obviamente, como uma iniciativa de pesquisa, nós não temos o poder de certificar ou de conferir um selo que ateste a qualidade, até porque o meio jornalístico é muito dinâmico e nada garante que uma matéria que foi bem apurada hoje não vai ser vítima de algum engano amanhã ou depois. Então, é mais um protocolo de princípios, uma espécie de compromisso que os veículos assumem em relação às boas práticas do jornalismo. Isso envolve desde princípios éticos que a redação adota, por exemplo, esclarecendo quais são as fontes de financiamento daquele veículo, qual é a organização jornalística que existe por trás de um determinado esforço noticioso, até procedimentos de checagem e apuração, como fazer um cruzamento dos dados apurados, explicar para o leitor como é que aquela matéria foi produzida, garantir que houve um processo de checagem da informação, identificar o que é informação e diferenciá-la do que é, por exemplo, opinião ou análise. Muitas vezes o leitor se sente perdido ao navegar por um site, por um portal de notícias, em relação ao que é uma análise, o que é uma interpretação, o que é uma opinião, o que é uma matéria produzida pela equipe do próprio veículo, o que é, por exemplo, um texto produzido por um profissional convidado, externo à redação, coisas que muitas vezes para os jornalistas parecem óbvias, para o leitor nem sempre fica evidente. Então a gente procura estabelecer etiquetas, modos de expressão dessa informação que tornam mais confiável a relação que se estabelece entre os leitores e os produtores de notícia. Tá certo, professor. Eu agradeço a sua participação e todas essas informações aqui com a gente hoje. Muito obrigado. Bom, pessoal, por hoje é só. A gente volta a se encontrar amanhã às 6h30 da noite. Mas antes, você pode rever as reportagens desta e de outras edições no site da TV Unesp ou na página no Facebook. Boa noite para você. Tchau!
Obrigada.